Hoje vamos conhecer a vida e a missão de São Pedro Damião, uma das mais marcantes figuras da Igreja no século XI, monge reformador, cardeal, bispo de Ostia e doutor da Igreja. Seu nome ecoa na história como uma voz firme em tempos turbulentos e como um exemplo de amor radical pela verdade e pela santidade. Para entender Pedro Damião, precisamos voltar ao século XI, uma época marcada por instabilidade política na Europa, tensões entre igreja e poderes civis, problemas internos no clero, como simonia e imoralidades, o início da grande reforma gregoriana. É nesse cenário que surge um homem determinado a restaurar a disciplina e a espiritualidade da vida cristã. Pedro nasceu por volta de 1007 em Ravenna, na Itália. Órfão ainda jovem, enfrentou pobreza e dificuldades familiares. Foi acolhido por um irmão, que reconheceu sua inteligência extraordinária e o encaminhou aos estudos. Ele se destacou rapidamente em filosofia, teologia e retórica. Mas apesar da possibilidade de uma carreira brilhante acadêmica ou política, Pedro sentia um chamado mais profundo, uma vida de penitência e contemplação. O encontro decisivo aconteceu quando Pedro conheceu o eremitério de Fonte Avelana, uma comunidade austera de monges camaldulenses. Lá, ele encontrou o estilo de vida que procurava: silêncio, oração, jejum e estudo. Pedro abraçou intensamente essa vida de penitência. Sua disciplina, sabedoria e humildade logo o levaram a ser escolhido como o prior da comunidade. Sob sua liderança, Fonte Avelana tornou-se um centro florescente de espiritualidade e formação monástica. Pedro Damião foi também um escritor incansável. Deixou cartas, tratados e sermões que tratavam de temas como a reforma moral do clero, o combate à simonia, a vida ascética, a importância da obediência, o papel da autoridade na igreja e a defesa da vida eremítica. Sua obra mais famosa é o Liber Gomorrhanus, em que denuncia a corrupção moral entre membros do clero, chamando-os à conversão. Foi uma voz firme, às vezes, incômoda, mas profundamente motivada pelo amor à igreja. Apesar de desejar permanecer no silêncio do mosteiro, Pedro foi chamado pelo Papa para ajudar nas reformas da Igreja. O Papa São Estevão IX o nomeou cardeal e depois bispo de Ostia, uma das dioceses mais importantes da cristandade. Como cardeal, participou de concílios importantes, ajudou a implementar reformas morais, serviu como diplomata em missões delicadas, interveio em conflitos entre bispos, monges e príncipes. Mesmo com funções tão elevadas, Pedro mantinha seu espírito de asceta e seu desejo de retornar ao eremitério. Pedro Damião colaborou profundamente com papas como Papa Leão IX, Papa Estevão IX, Papa Nicolau II, Papa Alexandre II e principalmente Papa Gregório VII. Pedro tornou-se um dos pilares intelectuais e espirituais da chamada Reforma Gregoriana, movimento que buscava purificar a Igreja e fortalecer sua independência frente aos poderes seculares. Era respeitado, temido e consultado, um verdadeiro profeta da renovação eclesial. Apesar das grandes responsabilidades, Pedro nunca perdeu o desejo de voltar à simplicidade do monastério. Em várias ocasiões pediu aos papas que o dispensassem dos encargos públicos. Algumas vezes foi autorizado a retornar à Fonte Avelana por períodos curtos, mas sempre era chamado novamente ao serviço. Essa tensão entre contemplação e ação marca sua espiritualidade. Um coração eremita a serviço de uma igreja em crise. Em 1072, após mais uma missão diplomática, Pedro adoeceu durante a viagem de volta. Faleceu no mosteiro de Faenza, em 21 de fevereiro daquele ano. Foi venerado imediatamente como santo por sua vida de penitência e dedicação incansável à verdade. Séculos depois, em 1828, o Papa Leão XII declarou Pedro Damião doutor da Igreja,
reconhecendo a profundidade e o impacto de seus escritos. Hoje, São Pedro Damião é lembrado como modelo de reforma e coragem, defensor da santidade no clero, mestre espiritual da disciplina e da humildade, homem que uniu contemplação e ação de maneira extraordinária. A vida de São Pedro Damião nos desafia ainda hoje. Ele nos mostra que a verdadeira renovação da Igreja e do mundo começa na conversão do coração, na busca sincera da verdade e na coragem de defendê-la, mesmo quando isso exige sacrifício. Que o exemplo desse grande santo continue iluminando o caminho de todos aqueles que desejam servir com fidelidade e integridade. Senhor Jesus, não te peço nem a glória dos apóstolos, nem a caridade de São João, nem a pureza de São Tiago. Peço apenas pela salvação da minha alma. Que eu tenha um bom arrependimento, uma boa confissão e, depois da morte, a felicidade de encontrar a Ti. Amém.